Macabeus! Macabeus! Primeiro Macabeus, vamos começar a leitura de Macabeus. Confesso que estou muito curiosa, porque o livro de Macabeus é um livro que sempre me chamou muita atenção pela radicalidade, né? Que eu conheço um pouquinho dele. E tô curiosa para ver o que vai rolar, né? Sempre tive um medinho de começar, mas começou chutando o balde, o pau da barraca, né? E aí, gente, vocês estão bem? Nem falei oi pra vocês. O que eu queria falar? Eu não entendo muito de contexto histórico, né? Mas eu sei que tava rolando alguma coisa de política lá. Porque a primeira parte do livro, do primeiro capítulo, vai falar sobre política. Que tinha um rei lá, e ele tinha umas tretas, tinha umas galera querendo invadir, não invadia, invadia, não invadia. E aí eu sei que aí a história tava dada. Pelo que eu entendi, eles estavam meio que no momento de fraqueza, assim, e que outros povos podiam tomar aquela terra que era do povo de Deus. Mas que eles podiam lutar também. E aí a primeira parte que me chamou a atenção no meu estudo, que eu estudei o primeiro capítulo, falava assim: nessa época, brotou em Israel uma geração de ímpios. Então, tem um povo lá. E aí, todo mundo era filho e vivia em Israel. Filho de Deus, né? E aí brotou uma geração que não era uma geração da hora, era uma geração de ímpios. E aí, o que eles fizeram? Essa geração de ímpios persuadiu muitas pessoas, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, porque depois de nos afastarmos delas, muitos males aconteceram. Depois que nos afastamos dela, muitos males aconteceram, né? Então, pelo que eu entendi, tinha uma coisa meio política de poder, assim. Se você se unia com a outra cidade, você ficava mais forte, né? Você tinha mais território, conquistava. Eu não sei se tô falando. Tô falando coisa errada, mas assim, sinto que o contexto é esse. Se não for, se você souber, você dá uma explicada aí. E aí, beleza. Aí tem essas pessoas da geração ímpia que fala isso pra nós, né? Que persuade as outras pessoas a querer juntar os trapos com a outra cidade. Aí continua. Essa proposta agradou muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão pra. Ui, peraí, que tá caindo tudo. Caiu tudo. Nossa, tá difícil, hein? Deve estar sensacional o vídeo. Espero que vocês só ouçam. Então, aí o rei deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes de acordo com os costumes pagãos. Então foi uma sequência de erros, né? O que me fez pensar nesse comecinho é que para uma ideia se tornar real, tem várias coisas que precisam acontecer, tem vários passos. Entre o ideal e o real, tem um abismo lá, né? E aí, nesse negócio aqui, foi dando uns passinhos, né? Do ideal, a gente andou, pro real, né? E nesse caso, eram coisas que a gente não queria que acontecesse, né? Então, que Satanás utilizou de brechas daquele povo para que acontecesse uma infiltração dele ali, né? Uma infiltração do que era pagão, né? Tá. Aí eu discerni aqui 3 tipos de pessoas no povo, né? Além das que eram fiéis a Deus, tinham 3 tipos de pessoas. A geração de ímpios, que eram os pagãos, e pelo menos eles eram honestos pra, tipo, dizer que. Não vou dizer que eles eram honestos, que eles não falavam, tipo, nossa, somos pagãos, né? Eles davam uma sugestão ali, mas eles tinham intencionalidade, né? Eles falavam, é isso que a gente quer. Aí tinha um outro tipo de pessoa, que é aquelas que foram convencidas pelos pagãos, que eram pessoas que, tipo, se deixaram levar pelas coisas que elas ouviam, talvez estavam desesperançadas, né? E não tinham fé em Deus. Até tinham fé em Deus, elas eram meio que inocentes, assim, nesse sentido. Elas foram convencidas, né?
meio que... Como é que era lá na palavra da semente? Que foi plantada em terra boa, que tinha as outras sementes. Ela foi sufocada, né? Tipo, por outras ideias. E tinha os indecisos. Na verdade, não sei nem se é indecisos, né? Mas são pessoas que... omissas, que, tipo... elas gostam do que tá bom pra elas, né? Então não é que elas tinham uma devoção, elas tinham um relacionamento com Deus. Não, elas só estavam lá e, tipo, se estavam no costume cristão, ótimo, se não tivesse prejudicando elas, se não tava ótimo também, e elas só queriam ficar bem. Então, que foi o grupo que sentiu que a proposta feita agradava, né? Porque era o que tinha pra fazer ali, né? Tipo, não importava Deus e tal, se eles não iam passar fome, se ia ser melhor politicamente, tamo junto, né? Esse tem vários. Esse tem vários, é muito bom. Não sei se eu prefiro esses, acho que eu prefiro esses do que os ímpios. Não, eu prefiro os ímpios do que esses, porque esses são meio. Né, querido? Os ímpios, pelo menos, eles estão lá. Eles são aquilo lá. Eles estão plantando a sementinha, então, mas eles são aquilo lá. Beleza, né? Aí eu fiquei pensando, cara, eles precisavam se organizar. Teve uma galera que teve que convencer a outra galera. Olha a loucura. E aí, eles precisavam de permissão do rei, então teve que passar pelo rei, pelo crivo do rei. Sabe quando você tá lendo um texto, você vê um erro de português num livro, assim, sei lá, num livro didático? Você pensa, gente, mas isso passou por tanta gente. Como é que passou isso, sabe? Ou uma gafe, assim, muito grande. Enfim. E eles falam, gente, passou por tanta gente. Ninguém viu? Ninguém deu um toque? Um amigo avisaria. E não aconteceu isso, nenhum amigo avisou, entendeu? Beleza. E aí, o que aconteceu? Fizeram a famosa praça de esportes, né? E aí isso me fez pensar em quantos conteúdos a gente tem hoje em dia que são conteúdos pagãos, assim, e não no sentido da palavra pagão, num sentido... Deixa eu ver que palavra eu vou usar. Não num sentido estereotipado, sabe? Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque herege, né? Não nesse sentido, mas num sentido assim, de que pregam coisas que nós não vivemos como cristãos. Aí tá. E eu fiquei pensando, né, em quantas coisas são essa praça de esportes hoje na nossa sociedade. E me veio muito forte rede social, sabe? Muito forte o uso do discurso mesmo que a gente tem. E foi sendo confirmado isso com o tempo, né? Aí tá, aí continua assim. Por todo lado em Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. E isso me fez pensar muito, assim, porque eles estavam vivendo um momento de crise, como a gente vive hoje, né? Com o coronavírus. E eles ficavam tristes e derrotados. A parcela do povo que era fiel ainda a Deus, o relacionamento, que não queria que as coisas acontecessem, que não foi nem convencido pelos ímpios e que nem, tipo, tanto fazia, assim, tinha algumas galera que era fiel. Esses estavam, tipo, abatidos, derrotados, então eles não conseguiam se organizar, eles não conseguiam fazer alguma coisa. E aí me veio muito na cabeça quando Jesus morre na cruz também, né, que a gente acabou de sair da Páscoa. Que, tipo, a galera ficava assim, nossa, mas ele tinha tanta coisa pra fazer, né? Ele tinha prometido tanta coisa e agora ele morreu, ele tá morto. Quantas vezes quantas vezes isso não aconteceu na minha vida, né? E num dos meus últimos processos, isso que me fazia não conseguir confiar em Deus, em certos sentidos. E num dos meus últimos processos, eu escrevi um texto brigando com Deus, porque eu escrevo muitos textos, né? Falando, a promessa não aconteceu na minha vida. Eu não acredito mais em você. De novo, você tá aqui e não tô vendo a promessa acontecer. Né? Como se eu pudesse cobrar alguma coisa de Deus, né? Mas tamo lá. Mas não é cobrar, é num sentido de que, tipo assim, se ele fala alguma coisa e ele não faz, então como eu posso confiar nele, sabe?
Mas, se ele não fez, é porque ou você precisa ser lapidado ainda para receber a coisa, ou ainda não é tempo, ou tem um outro porquê que você não sabe, ou ainda não acabou a situação. Então, se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, sabe? E você vai entender o processo, você vai entender tudo. Aí tá. E aí me veio muito isso, né? Tipo, que aquele povo, ele só foi invadido pelo paganismo, pelas coisas, porque ele também não era um povo forte. Eu não culpo os grupos, nem os ímpios, nem os omissos, nem os que foram convencidos, por eles serem daquele jeito, porque eu tenho as minhas brechas, e são muitas, muitas. E quando eu falo sobre distorções, é a minha maior dificuldade hoje em dia, eu vou chegar lá. Mas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que quando a gente tá muito triste e a gente acha que Deus não realizou, que a gente perde as esperanças, né? E o povo tava assim. E aí eu escrevi assim: é a dor da morte da cruz de Jesus. E essa dor é uma brecha muito grande, abre brecha, uma brecha muito grande, né? Sentir que Deus não cumpriu a promessa dele pra você, né? Tipo, ter essa interpretação ao invés de entender que é só uma parte do processo para a promessa se cumprir, faz a gente querer trocar a verdade por ilusão e a gente viver um cansaço espiritual, né? Tipo, é o que eu tô vivendo hoje, né? De que, tipo, nossa, eu faço tanta coisa, eu sinto tantas coisas e eu não consigo ter esse relacionamento. E não é sobre Deus me dar algo, mas é sobre a nossa relação, sobre ele ser verdadeiro, sabe? E é óbvio que é blasfêmia você falar pra Deus: ah, você não cumpriu a minha promessa, porque a gente tem que confiar. Mas mesmo assim, digamos que não fosse blasfêmia, eu tô tentando justificar uma coisa que não precisaria ser contestada, mas tô justificando porque a gente é meio cabeçudo e às vezes é importante a gente justificar pra ver se a gente consegue confiar mais nas coisas que Deus coloca pra gente, né? Aí eu escrevi: por que eu me sinto assim tão facilmente, tão derrotada, derrotada tão facilmente? E por que que eu paro de acreditar nas promessas de Jesus tão facilmente? Pode acontecer uma coisinha, tipo, naquela época tinha uma cidade, tinha umas treta rolando e tal. Mas na minha vida nem é, tipo, essas coisas gigantes, sabe? São coisinhas pequenas às vezes. Às vezes são promessas grandes, mas às vezes são coisinhas pequenas, sabe? Tipo, nem era algo grande e que importava tanto. E mexeu um pouquinho o barco, mudou um pouquinho a tempestade, a força da tempestade, eu já tô lá, tipo, ai, Deus não me ama, Deus não quer realizar as promessas na vida dele, na minha vida, não sei o quê. Aí tá, aí continua o texto. Em seguida, construíram ao redor da cidade de Davi uma alta e resistente muralha. Quem construiu? A galera que dominou. Além de torres de guarda bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. A fortaleza deles. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis que ali se. Ai, não tô entendendo minha letra. Enfim, eles estavam lá, estavam ficando lá, né? E aí nisso eu vi a descrição dos efeitos do paganismo, né? E aí Deus começou a falar comigo que, que ele queria falar especificamente da minha mentalidade aqui, porque da mentalidade, a dominação cultural que muitas vezes a gente vê, né? Que a gente tem uma inversão de valores hoje, né? E que essa fortaleza, ela. Deus me deu uma visualização de correntes, assim, de correntes prendendo o nosso pensamento, assim, sabe? De que muitas pessoas estavam dentro dessa fortaleza, achando que elas estavam seguras, principalmente pela ciência. Eu escrevi isso. Mas que, na verdade, elas só estavam presas nesse cientificismo raso, assim, sabe? No material. E que Satanás usava isso como uma arma, e uma arma muito baixa, porque ele sabia da nossa. Ele sabe porque a gente tem essa questão que ele tinha também, né? Que nem eu falei no vídeo do tempo.
de querer saber, de querer dominar, de querer conhecer, né? Então, quando, quando fala sobre essa muralha, né? Eu grifei aqui. Desse modo, ela ficou sendo a fortaleza deles, né? E ela era alta e resistente, tipo, não era qualquer muralha, né? Então, essa distorção de pensamento, uma visão que a gente tem, né? A construção de um tipo de pensamento, ele ele é essa própria muralha e é uma arma muito forte de Satanás, sabe? Pra gente distorcer os planos de Deus. E eu escrevi aqui. Olha só. A mentalidade. Calma aí. Satanás distorce a mentalidade humana, que faz a gente desejar o indesejável e rejeitar o plano de felicidade de Deus para nós. Essa distorção, ele sabe que é uma arma muito grande, sabe? A torre, ela protege a gente, ela dá essa ilusão de proteção, de segurança, né? Como as razões científicas, isso é ciência, né? Até mesmo sobre o coronavírus. Não que a ciência não seja importante, eu amo a ciência, isso quebrou minhas pernas, eu amo a ciência, vamos ser científicos, gente. Pelo amor de Deus, não fala que a terra é plana, não, que a pessoa aqui chora, entendeu? Vamos amar a ciência, sabe? Mas entender ela como um instrumento da fé, né? E aí ele vai falar que a gente fica preso muitas vezes com essas amarras da ciência, amarras científicas, né? E não consegue galgar o próximo degrau. E que isso, a ciência muitas vezes para nós, ela é uma soberba, sabe? Tipo, e não pode atuar. O ser humano, por exemplo, as pessoas que não têm fé. Eu admiro mais as pessoas que têm um posicionamento de tipo, eu tenho um tipo de fé, e tipo, não uma fé cristã, do que as pessoas que falam que são ateias, né? Nada contra, adoro ateus, inclusive. Acho ótimo, só tô questionando, como eles me questionam de várias formas, né? Mas tô questionando a questão da fé, assim, porque os ateus, eles têm fé em outras coisas, né? Não a fé do jeito que a gente crê, assim, com uma crença, né? Tipo, porque a gente acredita e ponto final. Mas eles têm fé, né? Fé num sentido de esperança, de colocar os seus desejos e a razão da sua vida, dar o sentido da sua vida para a ciência ou para outras coisas, né? Que movem eles, a arte e coisa e tal. Não que isso não me mova, mas isso não é o centro. Ou não deveria ser, talvez esteja sendo, talvez. E isso é uma corrente, sabe? Ao mesmo tempo que protege essa torre, ela também prende. E deixa eu ver. Nossa, nessa parte foi muito bom aqui, que tava muito batendo, apesar do pensamento científico estar muito batendo, mas tava muito batendo pra mim também a questão das redes sociais, né? Como a gente se deixa imergir, assim, a gente se deixa entrar numa bolha de consumismo, assim. De repente a gente tá olhando as mesmas coisas, as mesmas fotos das mesmas pessoas, desejando coisas, vendo as mesmas séries, vendo os mesmos filmes, sabe? E a gente ouvindo as mesmas músicas e sempre o mesmo pensamento, a gente não se. Até no meio cristão, assim, a gente fica bitolado com aquilo. Tipo, mano, escuta músicas de países diferentes, procura coisas de culturas diferentes, sabe? Tipo, sai da sua bolhazinha. E aí eu escrevi. Eu é que quero ficar o dia todo consumindo conteúdo no Insta, ou eu tô presa na timeline que nunca termina, né? E aí eu escrevi que a muralha é alta e resistente e que não é qualquer uma muralha, sabe? Tipo, Deus tá trabalhando comigo, como Satanás me atinge, né? E atinge uma geração também. Mas como ele me atinge, como eu signifiquei essa muralha. Mas ele me disse assim que Satanás, ele, apesar dele não ter poder sobre nós, porque ele não tem, ele sabe onde pegar, ele sabe as armas. E eu, mais do que todo mundo, sei disso, cara. Ele sabe as armas, ele sabe onde ir pra você negar Jesus, ele sabe o que pedir
pra você, sabe? Tipo, quando você tá super firme em alguma coisa, vai lá e, tipo, acontece uma coisa que você queria muito do mundo. Já sei. Vou dar um exemplo idiota, assim. Eu tinha feito uma promessa, não tem problema nenhum você ouvir música secular, tá? A gente já vai chegar lá. Mas eu tinha feito uma promessa que eu não ia ouvir música secular por um tempo, assim, porque era uma questão dos Jovens Sarados, eu acho. Enfim, e aí veio pra minha cidade uma banda que eu amava, que eu falava, tipo, mano, eu quero muito essa banda, eu amo essa banda pra mim é, tipo, incrível. Não sei se já contei isso aqui. E o show dessa banda era no mesmo dia do show no mesmo dia de um retiro que eu ia servir. Então eu planejei ir nesse retiro e depois ir no show dessa banda. Inclusive aconteceu outra situação também, tô lembrando agora. Na Páscoa passada, foi a mesma coisa, né? Eu planejei ir no show da banda mais bonita da cidade, esse era do Teatro Mágico. Mas era no dia, acho que era uma quinta-feira santa, sabe? Tipo, depois eu fui pra Bálsamo ainda, nem fui. E a banda chegou atrasada e tal. Enfim, é uma banda incrível, duas bandas incríveis. É, mas, tipo, elas estavam ocupando o lugar de Deus na minha vida, o centro de Deus. E Satanás sabia, ele sabia que, tipo assim, eu não estando lá, eu tendo feito uma promessa pra Deus, eu tendo um compromisso de fidelidade com ele sabia que se ele colocasse essa banda, ia ser algo fraco pra mim. Uma coisa que ia me pegar, uma coisa que eu ia ficar, tipo, ai, eu não quero ficar aqui, sabe? Então, tipo, quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais ele pede coisas nossas. Por isso que Deus, Jesus trabalhou muito desapego das coisas materiais quando a gente estava aqui. Eu sou péssima nisso, inclusive. E eu tô saindo de um processo de que eu tirei Deus do centro totalmente, né? Tô tentando aí viver. Aí tá. A cidade se tornou estranha à sua própria gente, né? A distorção desfigura, né? Ela afasta. Então, quanto mais a gente deixa Satanás distorcer, porque pode reparar, ele não vai mudar os resultados, sabe? Tipo, ele não vai fazer 2 mais 2 dá 5. Ele só vai mudar, tipo, ele só vai mudar a ordem ou fazer de um jeito que você fala, mano, mas eu tô vendo, faz sentido, sabe? Só que não é daquele jeito. Então, tipo, a distorção ela não muda tudo, ela trabalha com os dados, só que de formas diferentes, sabe? Ela faz você enxergar. Tô pensando aqui em distorção cognitiva, né? Ela faz você enxergar de forma diferente. Não é que aquilo não esteja acontecendo, mas você vê de forma diferente. E isso vai desfigurando, sabe? Vai fazendo pessoas nem conhecerem, sabe? Tipo, tem gente que, tipo, zoa Jesus e nem sabe quem é Jesus, sabe? Então, tem pessoas que, tipo, só vão vivendo e elas nem conhecem pra falar, sabe? Tem muita coisa pra falar mal, tem, mas tem muita coisa pra falar bem também, sabe? Então, esse sistema de pensar de Satanás, ele é muito efetivo se a gente deixa as brechas. E ele é muito atuante, assim, principalmente nos nossos pensamentos. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então você vai acreditando, e cada vez mais, se você não pede para Deus mudar a sua mentalidade, se você não deseja, Deus não pode fazer nada, porque tipo, você é livre, né? E Satanás, ele usa dos artifícios para que você escolha ele, sabe? Porque é só você que pode escolher no final das contas, né? Mas ele pode te induzir a escolher. E isso é muito. Quando você entende o mecanismo, você começa a falar: olha só. Sabe, aquele negócio que eu tava falando sobre a mentalidade de Deus, também tem uma mentalidade de Satanás, sabe? Só que a diferença é que Satanás não tem poder pra nossa vida, sabe? Eu profetizo na sua vida hoje que, tipo, Deus vai curando. Curando não é uma palavra legal. Eu profetizo na sua vida que Deus vai quebrando essas correntes do seu pensamento, como ele tem quebrado nas correntes do meu pensamento, sabe? Para que você possa
e descobrindo quais são as coisas lindas que ele tem pra sua vida, sabe? E eu não tô falando de ideologia nenhuma, sabe? Eu não tô falando de poder, nada disso. Eu tô falando sobre um jeito de pensar mesmo, uma mentalidade de Deus, assim. Que é bem diferente do que muitas vezes a gente conhece, do que é apresentado pra gente, sabe? Até mesmo dentro da nossa família, talvez, tipo, você tenha uma visão de amor que vem da estrutura da sua família. Ai, eu odeio quando falam, tipo, tô pensando em alguns pregadores específicos. Odeio quando falam, tipo, sua família é desestruturada. Não, todas as famílias são estruturadas de algum jeito, sabe? Mas alguma realidade da sua família, sabe? Mesmo que ela pareça tão bonitinha às vezes, mas a gente carrega coisas, né? Tipo, é impossível um ser humano não ter uma marca ruim, assim. Então, votos íntimos também, coisas que você foi construindo na sua vida e você foi é, entendendo, assim, e concluindo sem perceber, assim, que são de uma mentalidade de Satanás, que ele vai te prender, sabe? Então, que isso caia por terra hoje, e que, tipo assim, vou colocar nas minhas orações aqui, tô sentindo muito forte isso no meu coração, que possa quebrar isso em você hoje, sabe? Que Deus possa tocar em você e fazer você enxergar espiritualmente, ter uma visão aberta espiritualmente, sabe? Para as coisas dele. Na medida que você deseja ver, porque assim, a glória, ela é muito, 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 muito grande. Deus quer derramar muitas coisas, sabe? Só que ela assusta também. Então, para que Deus consiga acessar você de um jeito que ele mesmo sabe, mas que você esteja disposto para isso, sabe? Para que você possa ir tocando, sabe? No seu tempo, do seu jeito, da maneira que você consegue a glória de Deus e o que ele quer fazer na sua vida, né? Enfim. E aí continua, né? Aí beleza, aí a gente pensa. Até então, tipo, o Satanás estava lá instaurando a mentalidade pagã com a galera. E só que tinha aqueles três grupos lá que tava de boa. E só que tinha o grupo dos cristãos fiéis, né? E aí, tipo, até então, beleza, a galera tá fazendo as coisas pagã, beleza. E eu acho isso muito legal, assim, porque é uma coisa muito atual, né? Tipo, eu penso isso. Eu penso assim, que você pode fazer tudo que você quiser, sabe? Tipo, você quer. Não vou ser explícita. Eu quero que você pense com seus botões aí. Mas você quer fazer ter algumas questões políticas, eu sempre vou votar pelo direito de escolha, assim, sabe? Tipo, se tem um grupo de população que deseja viver de uma certa forma, mano, tamo aí, sabe? Quem sou eu pra ficar me metendo na tua vida, sabe? Tipo, vive, sabe? Experimenta se você quer experimentar, sabe? Vive o que você quer viver. Se você tá buscando algo, experimenta. Eu acho que assim, quem tá em Deus, tem que tá em Deus porque sim, porque se experimentou aquilo e quer viver aquilo, sabe? Quer viver o estilo de vida de Jesus, não porque ganha, tem privilégios ou tem algo, enxerga uma vantagem de estar lá, sabe? Então, tipo, se você quer viver do jeito que você quiser, eu te respeito. Eu acho que você tem que ter os mesmos direitos que eu. Eu acho que a gente tem que estar junto, a gente tem que conviver e a gente tem sim que se respeitar e trocar ideia. Só que eu tenho que ter o direito, óbvio que sem te machucar, e eu sempre quero refletir sobre me desconstruir, refletir, pensar sobre as questões e tal, e os meus privilégios, mas eu também acho que você tem que me deixar viver a minha fé, sabe? Por exemplo, se eu quero viver, se eu quero fazer jejum, tem gente que fica zoando da sua cara. Ah, você tá fazendo jejum, não sei o que, não sei o que. Sabe? Tipo, mano, é a minha fé, é o meu jeito de viver. Então, Pokémon. Então por que você fica tão incomodado, sabe? E aí, beleza. Então, tipo, até então tava tudo bem. Por mais que tivesse treta lá na cidade de Jerusalém, por mais que eles estivessem numa mentalidade pagã, eles ainda podiam expressar a sua fé, né?
Mas aí, queridos, aí o negócio muda. Aí vem o negócio assim, ó. Através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e a cidade de Judá um documento com várias ordens. O que eram essas ordens? Que você tinha que adorar, que você tinha que fazer as coisas, os costumes pagãos, que você tinha que pegar tudo que você acreditava e jogar no lixo, né? Então aí não, aí você dá uma segurada. Porque o que aconteceu com Satanás nesse lugar aqui? Ele sacou que tinha um grupinho de cristão que era fiel, cara. Que tinha um grupinho de cristão que podia botar fogo neles, que eles não iam fazer, tipo, não ia contra. Porque eles tinham um relacionamento, eles tinham uma relação de fidelidade com Deus. E não ia ser uma galerinha falando faz isso, faz aquilo, que ia mudar, sabe? Eles acreditavam naquilo. E isso é loucura, assim, se você pensar. Às vezes eu fico tipo, mano, dá uma segurada. Mas é uma loucura total, assim, que se você estiver fora da religião, você também não entende e tal. E é ótimo você questionar isso, porque, por exemplo, os mártires, né, cristãos e tal. Tipo, uma pessoa morrer, ela deve acreditar muito naquilo, né? Então, tipo, e Satanás vai usando disso. Ele usa de tipo, ah, é? Então você acredita mesmo nesse bagulho? Então vamos ver. E aí, o que eu escrevi aqui? Apesar de difícil, quando lido com os conteúdos produzidos por Satanás que eles geram distorção, que aí, tipo assim, Satanás, eu não falei isso, né? Que Satanás ele distorce as coisas, mas ele tem artifícios, né? Que são as redes sociais e, tipo, todo um pensamento, né? Que ele distorce, assim. Apesar de quando eu lido com esses conteúdos, né? É muito difícil, tipo, eu reagir a eles e eu pensar de uma maneira diferente, eu, sabe, tipo, falar, não, eu não penso isso, eu não sinto isso, sabe, tipo, e se você sente em base os seus conceitos e tá tudo certo. Eu ainda tô lidando com o meu direito de escolha, sabe? Então eu posso escolher assistir um filme ou não, eu posso escolher ouvir uma música ou não, mas quando vem um decreto de um rei e diz você tem que fazer isso, aí não é mais direito de escolha, né? E aí eu refleti muito assim sobre rejeitar e significar. Porque, por exemplo, às vezes, antes de eu falar sobre o direito de escolha, às vezes a gente pensa assim, vou rejeitar todas as músicas secular, vou rejeitar, não vou assistir, não vou mais. Não vou conversar mais com gente secular, não vou mais embalada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Beleza. É um jeito de você se sentir bem com você mesmo, de, sei lá, de você viver a sua fé. É um jeito. Mas, tipo, será que é mesmo aquele conteúdo que faz ou não? Ou será que é algo que você faz, sabe? É um pulo do gato, assim. O que que é? Será que é como você enxerga, você pega essas coisas e ressignifica? Ou é o fato de você não ter contato com elas, sabe? Tipo, tem até um versículo que fala sobre isso, né? Que não é o que entra no coração do homem que torna ele bom ou mal, mas o que sai, né? E deixa eu ver. Chega um ponto que Satanás vê tanta fidelidade nos servos de Deus, fidelidade que ele não teve, porque ele queria ser Deus, que, que ele testa o poder de escolha dos servos fiéis. Ele começa a impor a cultura dele a todos como forma de adoração. Começa a rolar uma opressão de Satanás nos outros. A palavra que me vem é opressão. Começa a ser imposto que o povo fiel a Deus abdique da sua identidade, sabe? E aí ele termina, mano, com. Eu tive que cortar porque eu atingi o nível máximo de tempo aqui no meu celular. Mas. Aí ele termina falando assim:
muita gente do povo passou para o lado deles. E aí eu fico refletindo. Muitos perecem, sabe? Mas como não perecer? Como eu posso ser fiel? Eu não tô sendo fiel, sabe? Tipo, eu sou muito marcada por essa mentalidade, sabe? E eu não quero entrar num limbo de tipo, ai, acredito sim, Senhor, sabe? Eu quero que Deus me ajude a entender, sabe? Se eu precisar obedecer, eu vou obedecer. Se eu precisar confiar, eu vou confiar. Mas eu não quero sentir que é uma coisa cega, sabe? Então, como ser fiel? E ele termina assim: a resistência dos judeus provoca medidas drásticas, ou aceitar o direito imposto, né, ou morrer. Isso me lembra muito da resistência de Jesus, sabe? Ao mesmo tempo que ele é aquela pessoa que morre na cruz, que vai até o fim com as coisas que ele sabe que são do Pai, ele também é aquela pessoa que fala para Pilatos assim, não sei se é para Pilatos, talvez seja para um guarda, ele fala, é, ele fala alguma coisa e aí o cara bate nele. Aí ele fala assim: se eu respondi mal, me diz onde que eu respondi mal. Mas se eu fiz bem, por que você me bate, sabe? Então é saber como resistir também, sabe? E, enfim, eu acho que o livro de Macabeus fala muito sobre isso. E eu não vivo metade do que eu falei aqui, né? Mas me fez refletir muito. E também acho que eu vou questionar bastante, né? Porque eu tenho um olhar meio complicado pro radicalismo, assim. Eu acho meio complicado esses posicionamentos. Mas eu simplesmente disse pra vocês o que Deus me falou na oração, né? Então eu também tô lidando com tudo que eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que ninguém vai assistir, porque tem quase 40 minutos. Mas é isso aí, né? Beijocas. Fiquem com Deus, Nossa Senhora abençoe vocês.